criança, ela vai percebendo o mundo em torno dela a partir do que é exposto a ela. E os nossos filhos passaram muito aperto. E foi quando, então, a partir dos 8 anos, a Giovana ficou mais demandada emocionalmente e ela começou a expressar isso no próprio corpo. E eu entrei em desespero, né? Eu não sabia o que fazer para resgatar a minha filha, uma menininha de 8 anos, linda. Ainda é linda, né, filha? E quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Então, vocês podem compreender um pouquinho do que é a gente ver um filho sofrendo, né? A gente quer arrancar o sofrimento deles e colocar dentro da gente, né? Imagina uma criança de 8 anos, completamente tomada. E eu não compreendia e não queria aceitar que aquilo estava acontecendo, eu não enxergava. Eu criei uma realidade aqui, né? De que tudo aquilo estava acontecendo por causa do pai dela. Entende? Eu criei essa realidade dentro do meu imaginário. Eu era a vítima de toda aquela situação, né? E enquanto eu segui nesse movimento, mais ela adoecia emocionalmente e mais ela sofria. Foi então que eu comecei a buscar ajuda. Isso, nós nos separamos em 2010, isso já estava aí por volta de 2013, 2014, por aí. Comecei a buscar ajuda, comecei a participar de grupos de mulheres, comecei a buscar ajuda na instituição onde eu trabalhava, ajuda espiritual, médicos, psicólogo, pediatra, tudo que eu podia para tirar ela daquele estado, porque o físico dela... Posso falar, filha? Você me autoriza? A Giovana começou a se cortar com 8 anos. Tá? Então, cada cicatriz que ela fazia no corpo dela era uma cicatriz dentro do meu coração, na minha alma, né? E quanto mais ela se machucava, mais doía aqui dentro e mais eu acusava o pai dela. Mais eu punha a culpa nele. E eu entrei nesse ciclo vicioso, né, de jogar a culpa nele e ela adoecer cada vez mais emocionalmente. E foi então que num dia, que foi o nosso pior dia para mim, que dentro de casa ela fez uma arte e eu a coloquei de castigo e ela pegou a tampa, sabe a tampa da caneta Bic? E fez um rasgo daqui até aqui no braço. Foi aqui em cima, né, filha? Tá a cicatriz aí, né? Ela fez um rasgo no braço. Então, a hora que eu cheguei, ela estava sentada assim, tudo cheio de sangue. Não preciso nem contar para vocês como foi, né? Peguei ela, corri pro hospital, falei, vamos. Aí a pediatra que estava de plantão falou que não tinha como suturar, porque tinha dilacerado demais, e se ela fosse suturar, ia ficar uma cicatriz muito feia. Então, ela fez uma bandagem ali e tal, para ir cicatrizar de uma forma que não ficasse uma cicatriz muito feia, principalmente aqui, né? Nesse dia, a Giovana tinha mais de 14 machucados no corpo. Nesse dia, né? Ela tinha esse tanto de machucados pelo corpo dela, nas pernas principalmente, que é um lugar que ela podia esconder, né? Hoje eu estou podendo falar isso pela primeira vez na presença dela, contar esses detalhes que foram muito dolorosos pra gente. E foi só nesse dia que eu falei, chega, isso precisa mudar agora, isso acaba aqui. E o que eu preciso fazer? Meu Deus, o que eu preciso fazer para salvar minha filha? Porque eu sabia onde isso ia dar, né? Os psicólogos aqui me compreendem. A dor, quando ela chega o corpo, é o último estágio da dor, né? Ela começa aqui na nossa psique de forma sutil e ela vai crescendo internamente, crescendo, e quando ela avança para o corpo, seja de qualquer forma, tá? A doença, quando chega no corpo. Então eu vou dizer que doenças emocionais, problemas de coluna, fibromialgia, artrite, artrose, problemas no estômago, tá? Essas são problemas de pele, né? E outras mais, assim, as mais comuns, né? Então, quando ela chega no corpo é porque por dentro nós não damos mais conta, né? Problema com alimentação, ou excesso ou falta de alimentação, não quer se alimentar. Então, quando chega no corpo é porque a pessoa transbordou, emocionalmente transbordou. E foi o que aconteceu com a nossa filha. Ela tinha 8 anos. Eu falei, não dá mais. Comecei a buscar.
psicólogo. Ela fez um tratamento psicológico com uma colega nossa por uns 4 anos, até os 12, 13, né, Gigi? E médico, pediatra, buscar, e ela melhorava, mas bastava acontecer qualquer coisa, gente, qualquer coisa. A Giovana fazia uma arte em casa. Gigi, por que você pegou esse papel e pôs aqui? Que é assim que mãe faz, não é, gente? Por que você fez isso? Ah, mamãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu subia um pouquinho mais o nível com ela, apertava um pouquinho mais, passava um pouquinho, a Giovana estava machucada. Então, nós começamos um período de altos e baixos, né? Enquanto ela estava com um acompanhamento psicológico e eu também. Foi então que eu descobri, através do Círculo de Mulheres, com uma querida nossa, a abordagem sistêmica. Ela fez o curso e ela trouxe pra gente essa vivência. No primeiro módulo que ela já trouxe os livros, eu já comprei e comecei a ler. Falei, gente, mas como é que é isso? Quando eu vi os escritos do Hellinger, né? O primeiro livro que eu li dele é Um Lugar para os Excluídos. O próprio título já mostra, né, do que se trata, né? Um Lugar para os Excluídos. E eu fiz uma constelação, não foi o que eu queria, surgiu algo ali que eu não imaginava que era, né? Algo muito, muito sagrado da minha família, especialmente da minha mãe e da minha relação com o masculino. E naquele momento já começou a movimentar, porque aqui, gente, é só o primeiro passo. Quando eu falo assim, olha, não acreditem no que eu falo, vocês não precisam acreditar no que eu falo, vão viver. Eu falo isso por uma razão muito simples. Quem tem mais competência para gerir a vida de vocês? Sou eu? Aqui? Nesse dia que nós vamos passar? É óbvio que não. Quem tem competência para gerir a vida de vocês são vocês mesmos. Então aqui o que nós fazemos é trazer à luz algo que não é visto no dia a dia, mas que está lá guardado no nosso sagrado, né? E o que emergiu lá não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas o interessante é que a partir daquele ponto a Giovana foi começando. Ninguém sabia que eu fiz isso, minha mãe não sabia, a Giovana não sabia, o pai dela não sabia, ninguém sabia. A partir daquele momento foi indo, ela foi melhorando, né? Isso aconteceu por uma razão que vocês vão entender aqui durante o dia. Cerca de um mês eu sempre estava vigiando, né, vasculhando o corpo dela, né, com 8, 9 anos, né? Nessa época ela já estava com 10. Já começou a secar, sabe? Porque eu não secava os machucados, né? Principalmente das pernas, assim, não dava tempo de secar, porque estava machucada, ela queria afundar mais. E aí começou a secar, e aí eu falei, gente, esse trem funciona, esse negócio funciona, o trem de novo, né? Esse negócio funciona. E aí eu falei, não, eu quero saber mais. Aí eu fui fazer o treinamento em 2015, 2016, 2016, né? Eu fiz o treinamento. E foi quando aconteceu esse momento que a Lili falou. E de lá pra cá, a vida na minha casa, com as pessoas mais próximas, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, modificou completamente. Eu e o pai da Giovana, nós nos reconciliamos, né? Tentamos mais uma vez o relacionamento. Eu consegui compreender as questões dele, consegui incluir, né, dentro da nossa casa, de uma forma muito especial, né, a Gia é filha, então para ela fica tomada pelo pai e pela mãe. Nós estamos no processo, né? Tem um tempo, é o 3º ou 4º workshop que você participa, Gia? Acho que é o 4º. Agora ela já tem 15 anos, então ela está vindo, porque não tinha como ela vir antes, né? Porque ela não tinha preparo emocional para elaborar tudo que a gente vê, né? Então com 15, 16 anos já dá para vir.